Bom, vamos virar a página, vamos para o próximo assunto, que é essa decisão do TSE de configurar rachadinha como crime, né? Até então, havia dúvidas, enfim, da jurisprudência, de como isso se encaixaria, e agora o TSE definiu por conta dessa decisão que deu em relação à vereadora ali de São Paulo, mas abre um precedente para outros casos, né? Isso acaba se tornando, de fato, daí uma jurisprudência, é isso, né, Silvio? E daí, lembrando, claro, que os filhos de Bolsonaro são investigados pelo crime de rachadinha. Olha, hoje na Folha de São Paulo tem uma notícia muito interessante, né, na qual o vereador Carlos Bolsonaro, né, dá como endereço dos seus funcionários fantasmas a casa do pai, quando ele morava com a Ana Cristina Siqueira Vale, sua ex-mulher. Né? E quem são esses funcionários fantasmas, vamos chamar assim? Um é o Gilmar Marques, que é ex-cunhado da Ana Cristina. Outro é o André Luiz Procópio, que é irmão da Ana Cristina. Outra é a Andréia Siqueira Vale, irmã da Ana Cristina. E a Marta da Silva Vale, cunhada da Ana Cristina. Quer dizer, são 4 elementos da família, né? Sendo que 2 deles moram em Resende, não moram em Brasília, né? E 2 deles em cidades de Minas Gerais. Como é possível explicar que funcionários da Assembleia, funcionários, aliás, do Carlos, né? Quer dizer, vereador, né? Pudessem morar em outros lugares? Não dá. Então, uma situação dessa, onde começam a aparecer esses tais desses fantasmas, como denomina a Folha, né? Se você juntar com esse parecer que condenou de inegibilidade essa política que nós acabamos de ver, né? Tire as conclusões. Quer dizer, existe de fato a possibilidade, não só do Carlos, não só do Flávio, mas também do Jair, né? E do Eduardo, porque na verdade todos fazem isso, né? Se tornarem inelegíveis. É um argumento forte, pesado, que modifica o cenário de 2022. Né? No entanto, nós temos também, quer dizer, os bolsonaristas em postos-chave que controlam a Procuradoria-Geral da República, a Câmara dos Deputados. Né? Vamos falar claramente, quer dizer, quem que está segurando toda essa crise que pesa sobre a cabeça dessa família, desse clã, né? Sim. Dessa máfia bolsonarista? Quer dizer, quem que segura essa onda? Né? É o Lira na Câmara dos Deputados, que segura os impeachments, né? É o Aras na Procuradoria-Geral, que não faz o que deve fazer, como constitucionalmente é devido, não é? Mas também nós precisamos perceber que o próprio Gilmar Mendes no Supremo fala assim: não, vamos em frente, a gente resolve isso nas eleições, passa por cima da lei, da Constituição, né, e do exercício do Tribunal do Supremo, que é o de zelar pela Constituição e o respeito às regras. Então, tá tudo meio infiltrado e com interesses que não correspondem aos interesses republicanos e democráticos. Né? Eu acho que a gente precisa ter presente que a forma pela qual o governo Bolsonaro está atuando não é para dar o golpe no sentido clássico de botar os tanques na rua, até porque os generais não estão topando isso, né? Os da ativa, né? Mas é de ir implodindo por dentro as instituições. A Procuradoria-Geral não faz mais o que tem que fazer. Não é? Agora o Nunes Marques, no Supremo, também vai retirando a batata quente das acusações que pesam sobre a família Bolsonaro. Né? O próprio Carlos Lira, na sua função de presidente da Câmara, o que aconteceu com o governo do Rio de Janeiro? O que aconteceu com a Polícia Federal? O que aconteceu com várias instituições que deveriam estar funcionando de uma maneira republicana e democrática e acabam atendendo às necessidades da família Bolsonaro? Ou se calam, se omitem, ou dizem que não aconteceu nada e absolvem e arquivam. Quer dizer, essa é a forma pela qual, aos poucos, nós vamos nos tornando numa ditadura.
Ou seja, não há controle sobre o executivo e ele vai avançando, controlando, submetendo, e tudo isso nós sabemos com um grande sacrifício de todo o povo. Porque esse governo é um governo da destruição do futuro do país, da destruição da esperança dos brasileiros por dias melhores, da destruição do futuro das novas gerações, que vão ter que se enfrentar com o que aconteceu nesse período, né? Quer dizer, é um caso único na história brasileira de que um presidente e a sua gangue, porque nós estamos tendo uma gestão que é a gestão, vamos dizer assim, da rapina, né, da pilhagem, né, transforma o Brasil num país sem expressão, sem visão internacional, sem política, que vai sendo, aos poucos, apropriado, seja pela via das privatizações, seja pela via da licença aos madeireiros ilegais, à mineradora ilegal, ao desmatamento, enfim, quer dizer, está sendo submetido a uma espoliação na qual a presidência e os órgãos da República compactuam ou são os protagonistas. É muito complicado.